Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus já tem colocado no meu coração já tem um tempo. E eu fiquei meditando na palavra, orando sobre ela. E eu tenho certeza que é uma palavra que vai nos abençoar nesta manhã. Eu quero lançar uma pergunta no ar. E eu quero que você fique com essa pergunta no seu coração. E na medida que a gente vai avançando no devocional, você vai respondendo essa pergunta. Quais são as certezas que você tem na sua vida? Quais são as certezas que você tem? O que é uma certeza? O que é uma certeza? O que é uma convicção? Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. O que são certezas? Porque na vida de um homem e de uma mulher, as certezas precisam existir. Porque se você for um homem sem certezas na sua vida, se você for uma mulher sem certezas, convicções, qualquer coisa te abala. Qualquer coisa balança a sua vida. Entenda que nós somos diferentes. Eu sou diferente de você. Você é diferente do seu vizinho. Você é diferente do seu cônjuge. Você é diferente do seu namorado, da sua namorada, do seu filho, da sua filha. Nós temos aqui hoje 16 pessoas, 17 pessoas, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O mundo é assim. O mundo é composto por pessoas completamente diferentes uma da outra. Mas tem uma coisa que nos nivela. Eu já comentei isso aqui. Tem uma coisa que nos nivela: os desafios da vida, os problemas da vida. Não existe uma pessoa no mundo, grave isso que eu vou dizer, não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema. Todos nós temos. Pode ser em esferas diferentes, em momentos diferentes, intensidades diferentes. Mas o fato é que todos nós temos problema. Às vezes eu atendo pessoas, que isso é um dos ofícios pastorais. Às vezes eu atendo uma pessoa, ela vem arrasada por causa dos problemas da vida. E em alguns casos eu falo para a pessoa: bem-vindo ao clube, bem-vindo à vida, para que ela sinta esse choque de realidade. Porque muitas pessoas, elas acham que uma vida com Deus, andando com Jesus, ela vai ficar isenta de problemas. Não. Ela vai continuar tendo os problemas da vida. A questão é que ela vai enxergar os problemas pela ótica de Cristo. Ela vai enxergar a vida pelo olhar de Cristo. Essa é a diferença. Como é que se enxerga a sua vida? Como é que você enxerga as esferas da sua vida? Sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida sentimental. Como é que se enxerga a sua vida? Você precisa enxergar ela com algumas certezas inabaláveis. É a esse ponto que eu quero chegar. Você precisa ser um homem, uma mulher que carrega dentro de você certezas inabaláveis. Essas certezas, elas vão fazer você continuar, vão fazer você ficar de pé,
independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Pessoas desesperadas, pessoas extremamente angustiadas, pessoas extremamente tristes, pessoas profundamente deprimidas, são pessoas que não carregam dentro de si certezas absolutas e inabaláveis. E hoje eu quero falar sobre cinco certezas inabaláveis. Esse é o tema do nosso devocional hoje. 5 inabaláveis certezas. Bom dia, dona Cida. Deus abençoe, querida. 5 inabaláveis certezas. Essas 5 certezas, elas devem fazer parte da sua essência como cristão. Essas 5 certezas devem fazer parte como do seu estilo de vida. E eu tenho certeza que se você entender esse devocional de hoje, você não vai se abalar por qualquer coisa. Porque a nossa vida, ela é uma montanha russa. A nossa vida tem os seus altos e baixos. A nossa vida, ela é uma montanha russa. Eu já falei aqui algumas vezes, a nossa vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida, ela tem os seus altos e baixos, altos e baixos. Ela é, sabe aquele exame cardiológico? Que quando você faz exame do coração e você vê o coração batendo, ele não é assim? A nossa vida é um batimento cardíaco. Entenda isso. A nossa vida é um batimento cardíaco. Às vezes está tudo bem, às vezes está tudo mal. Às vezes está tudo bem, às vezes está tudo mal. A vida de todos no mundo é assim. Você não é exclusivo em problemas. Agora, se a nossa vida é que nem um batimento cardíaco, que bom que a gente está vivo. Porque se fosse uma linha reta, a gente estaria morto. Então entenda isso, a nossa vida, ela é um batimento cardíaco. A questão é, como é que é você quando está tudo bem e como é que é você quando está tudo mal? Como é que você reage quando está tudo bem? Como você reage quando está tudo mal? E essas certezas que eu quero compartilhar com vocês hoje vão fazer vocês ficarem inabaláveis em qualquer situação da vida, seja momentos bons ou momentos ruins. São certezas inabaláveis. Mas antes eu quero ler com vocês uma porção grande da palavra hoje. Eu quero ler uma porção da palavra que às vezes você lê e passa batido. Às vezes você lê e não percebe a riqueza de conteúdo, de lições nas porções da palavra. Entenda uma coisa, querido, quando você lê a palavra de Deus, outro dia perguntaram assim para mim, pastor, como é que eu leio a palavra de Deus? Como é que eu leio a Bíblia? Como é que eu estudo a Bíblia? Eu quero abrir um parênteses aqui e te dar alguns conselhos, antes da gente entrar no devocional propriamente dito. Eu quero te dar alguns conselhos de como você deve ler a palavra de Deus. Entenda o seguinte, a palavra de Deus, ela não é um livro comum. Entenda isso. A palavra de Deus, ela não é um livro comum. Ela é um livro que produz vida. Ela é um livro que produz esperança. Ela é um livro que produz certezas inabaláveis. Esse é o ponto da Bíblia que a gente vai ver hoje. Ela é um livro onde é o único que você lê na presença do autor. Entenda isso. Quando você pega a palavra de Deus para ler, quando você pega essa palavra para ler, essa aqui é uma outra versão, é a versão, a mensagem que eu tenho aqui. Quando você pega a palavra de Deus para ler, ela é o único livro que quando você abre para ler, o autor está presente. Ela é o único livro que quando você vai ler, o autor, aquele que escreveu a palavra,
está presente junto com você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você começa a ler a palavra de Deus, você precisa entender através do Espírito Santo, por isso que você precisa orar antes, o que está escrito ali. O que Deus está querendo dizer com aquilo ali? O que Ele quis dizer com essa palavra? O que Ele quis dizer com esse versículo? Se você não entendeu, lê de novo. O que Deus quis dizer com aquilo que eu li? Quem não tem o costume de ler a palavra de Deus e não sabe por onde começar, começa pelos evangelhos. Os evangelhos vão te ensinar e te mostrar quem é Jesus Cristo. Outro dia teve um rapaz conversando comigo, dizendo que não entendeu a palavra, que não estava conseguindo ler. Eu perguntei, qual é o livro que você está lendo? Ele falou, Apocalipse. Eu falei, não se começa a leitura bíblica por Apocalipse, você não vai entender nada. Comece pelos evangelhos, e eu sugiro o evangelho de João. Comece a leitura bíblica pelo evangelho de João, e vai lendo, e vai se envolvendo com a história. Vai entendendo o que Deus está querendo dizer naquele momento, naquele contexto, para aquelas pessoas. Se coloca na cena, comece a imaginar a cena acontecendo. Não leia com pressa, leia com calma, num momento onde você de repente está sozinho. Porque às vezes você lê a Bíblia como um livro e você simplesmente não entende o que está escrito naquele contexto, naquelas palavras. E essa palavra que eu vou ler para vocês, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, é uma porção riquíssima em detalhes, e em lições e certezas para a minha vida e para a sua vida. Deus fez questão de deixar essa palavra que a gente vai ler agora registrada há mais de 2000 anos atrás, e chegou até nós como exemplo, como lições. A palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual de vida. Entenda isso. Quer ser bem-sucedido só pela palavra. Quer ter uma vida plena só pela palavra. Quer ser um homem, uma mulher de Deus só pela palavra. Quer ter vitória na vida só pela palavra. Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, diz assim, preste bastante atenção. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Eu vou ler e vou explicando, tá? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Das lutas da vida, dos desafios da vida, das demandas da vida. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha isso. Se Deus é por nós, se Deus nos ama, se Deus mandou o seu Filho morrer na cruz por nós, se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo, intercede por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não foi por alguns, foi por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Olha isso, olha a profundidade desse texto. Aquele que não poupou o seu único filho, o seu próprio filho, mas o entregou por mim e por você, como ele não nos dará todas as coisas que precisamos? Eu não estou falando só de coisas materiais, também, mas o texto está querendo dizer todas as coisas. Queridos, tudo que você precisa para você viver, você tem. A questão é você saber disso, ter a consciência disso. E o texto continua, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ei, você é separado por Deus, você é separada por Deus. Desde o ventre da tua mãe,
O Senhor te formou, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor te tornou filho e filha a partir do momento que você confiou e acreditou em Jesus Cristo. É Deus quem justifica, continua o texto. É Deus que te justifica. O que significa isso? Você, como um homem pecador, uma mulher pecadora, você se torna justo, justa diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Então você que de repente vive uma vida com sentimento de culpa, está na hora de entender que não tem necessidade de viver com sentimento de culpa. Você se tornou uma mulher justa, um homem justo diante de Deus. E o texto continua: é Deus que os justifica, quem os condenará? Às vezes você mesmo se condena. Às vezes você mesmo se condena. O texto continua: foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, olha a grandeza disso. Jesus Cristo está diante de Deus, intercedendo por mim e por você. Quando Deus olha o seu pecado, quando Deus olha as suas falhas, quando Deus olha as suas limitações, quando Deus olha o seu desespero, quando Deus olha a sua tristeza, quando Deus olha a sua angústia, Jesus Cristo vira para Deus e fala: Pai, eu morri por ele. Eu morri por esse. Eu me entreguei por esse. Perdoa, tenha misericórdia. Eu sei, ele errou, mas eu morri por ele. Isso é intercessão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Para de viver com sentimento de culpa. Eu não sei por que eu estou dizendo isso. De repente tem alguém aí com sentimento de culpa. Para. Não há condenação mais para você. Você em Cristo se torna justo, justa. E Paulo continua: Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Queridos, o amor de Deus por nós é imensurável. Não tem como medir, não tem como entender, não tem como questionar. O amor de Deus se vive, não se entende. O amor de Deus se vive na sua plenitude, não se entende. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? As dívidas? As dores? Os sofrimentos? As preocupações? A doença? As lutas? Os desafios? Os gigantes? Quem? Queridos, não tem nada que você faça. Não tem nada, grave isso, isso é graça. Isso é pura graça. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Ele te ama incondicionalmente, profundamente e completamente. Laramassuri Cantalas. Ele te ama. Entenda isso. Nada, nem ninguém pode te separar desse amor. Entenda isso. Entenda isso.
E Paulo continua, como está escrito. Paulo está deixando claro, está na palavra, está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados ovelhas, destinados ao matadouro. Ou seja, por amor a Deus, nós enfrentamos as lutas. Por amor a Deus, nós enfrentamos as lutas, os desafios, as demandas. Por amor a Deus, nós levantamos e continuamos todos os dias como ovelhas indo para o matadouro. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos resgatou, nos tirou da morte e nos deu vida e vida em abundância. E Paulo continua, mas em todas estas coisas, ele não está falando em algumas, e é isso que eu quero que você entenda. Ele não está falando em algumas, ele está falando em todas. Todas, inclusive essa que você está vivendo. Todas. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Querido, eu não sei como você reage a essa palavra, mas o meu coração está queimando. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me emociono aqui dentro. Não como emoção, mas como convicção do amor de Cristo por mim. A minha oração nessa manhã é que você se sinta amado, amada por Deus, sem sombra de dúvidas. Por amor, Ele se entregou. Por amor, Ele ressuscitou. Por amor, Ele está vivo. Por amor, Ele intercede por mim e por você. Por amor, o controle da minha vida e da sua vida está nas mãos dele. Por amor, você acordou hoje. Por amor, você vai ter uma vida extraordinária hoje. Por amor, vai ser um dia extremamente abençoado. Por amor, você vencerá o dia de hoje. Por amor, você já venceu todos os dias até chegar aqui. Por amor, você é quem você é em Cristo. Por amor, você é filho. Por amor, você é filha. E Paulo continua, pois estou convencido, olha a certeza inabalável, olha a convicção inabalável, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o que eu vivo hoje, nem o futuro que virá, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz. Oh Deus! Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou repetir, para que você entenda. Escute isso com o coração, escute isso com a sua alma. Pois eu tenho certeza, eu estou convencido. Isso é uma certeza inabalável. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios,
nem o presente, o que eu vivo, as lutas que eu vivo, as batalhas que eu enfrento, nem o futuro que virá, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Desculpa, queridos, é que eu não consigo ficar normal diante dessa verdade. Diante dessa verdade. Deus nos ama. Deus nos ama. Esse é o texto base do nosso devocional de hoje. E eu quero compartilhar com vocês de forma desmembrada algumas certezas que você hoje deve guardar no seu coração. Certezas que vai todos os dias e deve pulsar na sua vida. Certezas que devem todos os dias ocupar a sua memória, principalmente diante das lutas. A primeira certeza que você deve ter no seu coração é da proteção, da providência e da presença de Deus. Essa é a primeira certeza que Paulo nos ensina através dessa palavra, da proteção, da providência e da presença de Deus. No versículo 31 de Romanos 8, ele diz: o que diremos, pois, a estas coisas? O que diremos aos nossos problemas? O que diremos às nossas dificuldades? O que diremos às nossas aflições? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa ter a certeza da proteção de Deus. Esse problema não vai te destruir. Essa angústia não vai te destruir. Essa dor não vai te destruir. Essa demanda da vida não vai te destruir. Tenha certeza da proteção de Deus. Deus te guarda. Deus te protege. Diante das coisas da vida, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se morreu por nós, ressuscitou por nós, está vivo por nós, intercede por nós, quem? Paulo está dizendo nesse quem, se referindo não só a pessoas, mas a situações da vida. Quem será contra nós? Creia na providência de Deus. Tenha certeza da providência dele. Porque no verso 32 de Romanos 8, ele diz: aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará também com ele, em Cristo, todas as coisas? Deus é provedor. E nós somos alvo da sua provisão. Por causa do seu amor, todos os dias ele nos provém. Ele nos provém aquilo que precisamos. Se ele mesmo, o próprio Deus, entregou o seu filho para morrer, quem que teria coragem de entregar o seu filho para morrer por alguém? Só Deus. Aquele que entregou o seu próprio filho para morrer por mim e por você, ele dará
todas as coisas que precisamos. Então não se preocupe com amanhã. Amanhã Deus proverá. O que você precisa vem do Senhor. O que você precisa, eu estou falando em todas as esferas da sua vida, vem do Senhor. Tenha certeza da presença dEle. Deus está presente, eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui onde eu estou. O Espírito Santo está agindo, está trabalhando. A primeira certeza é da proteção, da providência e da presença de Deus. Segunda certeza que você deve ter, gravar no seu coração, a certeza de que você é escolhido de Deus, você é separado de Deus. Por isso não temas. Você é separado de Deus. Você acha que você está nessa live hoje por acaso? Você acha que você caiu aqui de paraquedas? O Espírito Santo lhe trouxe hoje aqui para ouvir uma palavra, para ser ministrado por ela, como Ele me trouxe também. O que Deus mais deseja encontrar em mim e em você é um coração disponível a Ele e nos movermos pelo sopro do Espírito. Por isso, tenha certeza de que você é escolhido, escolhida, separado, separada. Por isso Paulo diz no verso 33 de Romanos 8, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, quando você decidiu caminhar com Ele na sua vida, quando você decidiu ser filho, estando nele, aceitou essa adoção, quando aceitou essa adoção, você foi separado. Queridos, vocês não fazem parte desse mundo. O reino de vocês não é desse mundo. Nós temos um rei, nós temos um governo que jamais terá fim. Jamais terá fim. Você é filho de um rei. Você é filha de um rei. E quem é filho de rei é o quê? Príncipe. Princesa. Ande como tal, viva como tal, se comporte como tal, que as pessoas olhem para você e digam, vem o príncipe do Senhor, eis que vem a princesa do Senhor. Como as pessoas te enxergam? Você já parou para pensar nisso? Como as pessoas te enxergam? Estamos aqui de passagem. Eu já disse uma vez, num devocional aqui, que nós estamos voltando para casa. Você sabia disso? Nós estamos voltando para casa. Onde o nosso Pai nos aguarda. Estamos voltando para casa. Estamos aqui de passagem. Eu gosto de uma frase do Billy Graham. Eu já comentei ela aqui várias vezes.
Mas Billy Graham foi um dos maiores evangelistas desse século. Ele pregava para centenas, milhares de pessoas em estádio. Foi um grande homem de Deus. E o Billy Graham uma vez disse, um dia, ele já estava velhinho, ele já devia ter seus 90 anos, e ele uma certa vez disse, um dia, vocês vão me procurar, e vocês não vão me achar. É porque eu voltei para casa. É porque eu cheguei em casa. Um dia vão nos procurar e não vão nos encontrar, porque chegamos em casa. Voltamos para casa. Você foi separado e separada para pegar o caminho de volta para casa, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, e estaremos vivendo eternamente com o nosso Deus e Pai e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eternamente. Tenha essa convicção e essa certeza de que você é uma pessoa separada. É uma pessoa separada. Isso significa santidade. Santidade é separação. Você está vivendo, começa a viver agora uma vida de santidade. Uma vida de temor a Deus. Lembrando que temor não é medo. Temor é reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Temor é reconhecer quem é Deus. O respeitá-lo, o adorá-lo, o exaltá-lo. Isso é temor. Amém? Vocês estão comigo? Terceira certeza. São 5. Já estamos caminhando para o final. Terceira certeza que eu e você precisamos ter. De que não há mais condenação sobre mim. Tenha essa certeza que não há mais condenação sobre você. O verso 34 de Romanos 8. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ah, pastor, mas eu fui um grande pecador. Eu também. Fui não, sou. O Paulo disse, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo somos justificados, somos remidos, somos lavados, somos separados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, chega de sentir culpa. Tira de você toda essa culpa de coisas que de repente você fez. Outro dia falaram para mim assim, pastor, mas eu não mereço. É verdade, você não merece nada, nem eu também não. Não é questão de merecimento, é graça. Nós não merecemos. Sabe o que a gente merece? Eu vou abrir aqui de uma forma muito clara. Sabe o que a gente merece? A morte. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas por causa da graça, por causa desse amor imensurável, por causa da soberania desse Deus tremendo, nós somos salvos dessa morte. Nós somos justificados diante da ira de Deus. Isso é graça. Você não precisa fazer nada para ser perdoado dos seus pecados. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Isso é graça. Não depende de esforço seu.
O que era para ser feito, Cristo fez na cruz. Quando Jesus Cristo disse tetelestai, que em grego significa está consumado. Quando Jesus Cristo naquela cruz diz está consumado, Ele fez tudo que era para ser feito, para que eu e você, hoje, estivéssemos vivos. A sua morte foi a nossa vida. Você é salvo. Tenha certeza da sua salvação. Se eu perguntar hoje aqui, você tem certeza da sua salvação? Tenha certeza da sua salvação. Se você morrer hoje, se você morrer amanhã, você sabe para onde você vai? Tenha certeza da sua salvação. Não existe mais condenação. Você foi perdoado, justificado, regenerado, adotado por Deus. Você não é mais aquela pessoa que você era antes. Você agora nasceu do Espírito. Antes você tinha nascido da carne. O que é nascido da carne? Você nasceu de uma mulher, de um parto. Mas quando você aceitou Cristo como seu Senhor, seu Salvador, o seu Deus, decidiu caminhar com Ele, você nasceu de novo. Você agora nasceu do Espírito. Ande no Espírito, viva no Espírito. Faça as suas atitudes, escolhas e decisões através do Espírito. Porque você nasceu de novo. Tenha essa certeza, não há mais nada que te culpe. Você é perdoado, é perdoada por Deus. Ah, pastor, e se eu pecar? Peça perdão, se arrependa e continue a sua jornada da vida. Você pode cair 10 vezes, Deus vai te levantar às 10. Você pode cair 30 vezes, Deus vai te levantar às 30. Continue. Peça perdão. Se arrependa. O que é arrependimento? Primeira coisa, entenda, arrependimento não é choro. Arrependimento não é remorso. Judas teve remorso. Se enforcou. Arrependimento não é choro, não é remorso. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é uma metanoia. O que é mudança de mente? Eu pequei. Esse pecado eu não cometo mais. Pode vir outros, mas esse eu não cometo mais. Eu me arrependi. Querido, pecado não pode virar uma rotina na sua vida. Pecado tem que ser um acidente. Se por acaso aconteceu, levanta, peça perdão a Deus e continua a sua jornada da vida. Arrependido. Mudou a sua mente, esse pecado eu não cometo mais. Jesus Cristo disse isso. Ele virou para a pessoa e disse, vá, e não peques mais. A mulher adúltera, ele falou, quem te condenou? Ah, ninguém, Senhor, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Ou seja, não cometa o adultério de novo. Vai ter outros pecados, porque a gente é ser humano. A gente é falho. Ela ia pecar, como pecou outras vezes, com certeza. Mas o adultério, ela não cometeu mais. Não repita pecados. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Quarta certeza. Não existe mais condenação. Grave isso. Você é livre em Cristo Jesus. Quarta certeza. É a certeza da vitória sobre as adversidades da vida. A certeza da vitória sobre as adversidades da vida. O versículo 35 de Romanos 8 nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem? Quem nos separará do amor de Cristo? Não existe problema na vida que você não será vitorioso e vitoriosa. Sabe, entrar numa batalha já sabendo o resultado, isso é muito bom. Lutar uma luta que você já sabe quem é o vencedor.
Você precisa ter essa certeza de vitória em Cristo. Por causa do amor de Cristo, somos vencedores. Paulo está dizendo, a tribulação, aquilo que você está vivendo, a angústia que você está vivendo, de repente a perseguição que você está vivendo. Ele estava usando o contexto dele, porque ele foi perseguido, ele passou fome, ele passou frio por causa da nudez, ele teve perigo, ele quase morreu. E ele disse, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso vai me abalar, porque eu sou vitorioso. Ele diz, como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte. O que Paulo está dizendo? Que temos problemas todos os dias, temos desafio todos os dias. Queridos, como eu falei no início desse devocional, ter desafio não é exclusividade. Ter demandas e lutas não é exclusividade sua. Tem gente que se faz de vítima, sabe o vitimismo? Isso é horrível. Ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer, achando que ela é exclusiva, só ela tem problema. Não. Todos nós temos, mas somos vitoriosos em Cristo Jesus. Você precisa ter essa certeza inabalável, que nada vai te separar desse amor. É pelo amor de Cristo que vencemos. É pelo amor de Cristo que vivemos. É pelo amor de Cristo que somos quem somos, filhos amados. Tenha certeza da vitória sobre as adversidades da vida. E por último, tenha certeza que você terá uma vida plena em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Sabe o que significa esse mais que vencedor? Plenitude de vitória, vida abundante, vida extraordinária, vida plena. Então, você precisa ter a certeza de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, somos plenos por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra coisa, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, essas são as 5 certezas que você precisa ter em toda a jornada da sua vida. Certeza da proteção, providência e presença de Deus. Certeza de que você é separado, é escolhido de Deus, por isso não temas. Certeza de que não há mais condenação na sua vida. Certeza da vitória sobre qualquer adversidade. E certeza da plenitude em Cristo. Afinal, você é mais do que vencedor. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, que Deus colocou no meu coração. 5 certezas inabaláveis. Queridos, que esse devocional de hoje seja um divisor de águas na sua vida. Que você tenha certezas concretas, convicções, e viva uma vida plena em Cristo. Eu não estou falando de mágica, eu estou falando de convicções, de certezas baseadas na palavra de Deus. É possível viver uma vida vitoriosa a cada dia, lembrando dessas certezas inabaláveis. Depois, com calma, pegue a sua palavra, a Bíblia, leia Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Leia de novo. Anote, grife, escreva. Passe o dia hoje, se você puder, claro. Eu sei que todo mundo trabalha e tudo, mas separa um momento do dia hoje, nem que seja à noite. Leia Romanos 8, capítulo 31 em diante, fazendo as suas anotações, escrevendo.
Que isso seja inserido no seu espírito. Acorde todos os dias com essas certezas inabaláveis. Que você não é mais culpado de nada, que você é perdoado, que você é vitorioso, que você é vitoriosa, que em Cristo você vive na plenitude de vida extraordinária, que é possível. É possível. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pedindo para Deus continuar conosco nesse dia, nos abençoando e nos fazendo viver essas certezas. Não faça desse devocional só um momento que você ouviu e pronto, não. O mais importante agora é o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu. O mais importante agora é o que você vai fazer com todas essas informações que você absorveu da palavra de Deus. Esse é o mais importante. Ouvir, todo mundo ouve. A diferença está naquele que sabe o que fazer com aquilo que ouviu. Ouvir, todo mundo ouve. A diferença está naqueles que souberam o que fazer com aquilo que ouviram. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer aqui diante de Ti, da Tua palavra. Como é bom saber que temos um Deus vivo, fiel. Um Deus que intercede por nós perante o Pai. Um Deus que nos ama profundamente, que se entregou por nós. Como isso nos protege, nos dá a garantia de uma vida plena. Obrigado, Senhor, por esse novo dia que está surgindo em nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse presente chamado vida. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Estamos aqui diante da Tua presença com o nosso coração repleto de gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará, porque o Senhor é fiel. Independente das circunstâncias da vida, o Senhor não muda. O Senhor é imutável, o Senhor permanece e permanecerá para sempre. Ah, Deus, como é bom saber disso. Como é bom saber que na nossa jornada da vida não estamos sós. Como é bom saber que na nossa jornada da vida existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que jamais perdeu uma batalha. Obrigado, Pai. Obrigado por esse seu amor imensurável. Obrigado por ter nos separado, nos chamado para viver uma vida plena no Senhor. Por isso, Pai, eu te agradeço pela Tua palavra de hoje, que nos deu certezas inabaláveis, certeza da Tua proteção, certeza da Tua provisão, certeza da Tua presença, certeza do Teu amor sobre nós, certeza do perdão, que somos justificados diante da Tua presença, nos tornamos homens e mulheres justas diante de Ti. Obrigado, Senhor, por nos livrar da morte. Obrigado por nos perdoar, nos livrar do pecado, nos tornar novas criaturas. Obrigado. Nos faça viver, Pai, em nome de Jesus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que o nosso falar, que o nosso agir seja para agradar o Teu coração, seja para alegrar, Senhor, o Teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por estar sempre ao nosso lado, mesmo que venhamos a não perceber, nem sentir, mas o Senhor está conosco. Podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e sabemos que não será diferente daqui para frente, porque o Senhor não muda. O Senhor continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e é eternamente Deus. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, visite agora cada um que está online aqui junto comigo. Visita de forma íntima, profunda. Estenda a Tua boa mão sobre a vida deles, sobre a casa, a família, os filhos, os negócios, e derrama, Senhor, bênçãos sem limites. Que eles sejam extremamente abençoados, cheios do Teu Espírito. Que eles possam, Pai, viver uma vida extraordinária. Que eles possam viver uma vida mais do que vencedores. Que eles possam viver uma vida plena no Senhor. Tira, Pai, todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda incredulidade.
Tira todo sofrimento, toda dor, Pai, que isso tudo seja queimado pelo fogo da Tua glória, e que eles possam ser renovados na Tua presença, e que a partir de hoje eles possam caminhar com essas convicções, com essas certezas de que são amados, de que são justificados, perdoados, que são homens e mulheres livres para viver uma vida correta, plena no Senhor. Por isso, Pai, enche do Teu Espírito, enche do Teu poder e glória na vida deles. Que eles possam sair hoje desse devocional cheios da Tua presença, cheios da Tua verdade, com coragem, ousadia para enfrentar o dia de hoje plenamente, nas certezas de que o Senhor está com ele. Por isso, Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que essa palavra produza frutos do entendimento. Que eles possam sentir a Tua presença como nós sentimos aqui. E que eles possam ser extremamente abençoados por ela. E que eles possam entender que eles precisam acreditar e ter certezas inabaláveis para vencer todos os dias na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esta manhã. Que possamos hoje viver no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. E ao chegar no dia, final do dia, possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Que esta palavra seja uma palavra de rema, vida no coração de cada um de vocês. Que esta palavra seja uma palavra de fé, de esperança. Queridos, jamais esqueçam dessa palavra. Que vocês vivam nessa certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos vitoriosos em Cristo, somos amados em Deus, somos justificados no Senhor. Viva uma vida de plenitude em Cristo. É possível. Amém?